Bom, gente, eu vou mostrar aqui a poda de pêssego, né? Pessegueiro. Só que é poda de formação. Então, desde que a muda é pequena, tem que fazer já o direcionamento. Mas eu vou dar, assim, duas dicas. No solo, em plantio comercial, como seria, né? É o que eu vou fazer aqui, que está no chão direto. E em vaso, uma pequena dica também, mas é de formação, não é de produção, tá? Produção, quando você já teve a produção e ano que vem você vai preparar, né? Então, esse não, é para direcionar os galhos ou a frutífera, né? Da maneira que você quer que ela fique, para ser produtivo ou facilitar no manejo. Aqui eu plantei esse pé recente, algo em torno de 30, 40 dias aproximadamente. Agora no período de verão, né? Que eu estou no período de verão, que está chovendo bastante, para ver que o solo está bem úmido, né? Então ela é assim, eu cortei ela ontem, esqueci de mostrar. Então o galho aqui, ele estava dessa forma aqui, ó. O pé está numa altura aqui em cima de quase 2 metros, 1,90 m aproximadamente. Ó, aqui. O que acontece? Depois de plantado, embora que nesse período, foi um período assim, espaço curto, né, que eu já comecei a mexer, mas se estivesse num período, né, mais frio, que a brotação está demorando, você tem que esperar os sinais do pegamento da planta, que ela está desenvolvendo as raízes já no solo, né? Então você tem que esperar isso aí. Ou se não tiver pressa, pode plantar nesse ano e ano que vem mexer com ela, né? Então aí não teria pressa. Se tiver uma certa quantidade de pé, dá para mexer tudo de uma vez. Nesse caso aqui eu vou adiantar, porque eu quero ver se eu colho alguma coisa de pêssego ainda nesse ano de 2022, né? Então é nesse sentido que eu vou fazer um manejo. Então quando a gente faz esse tipo de manejo de poda de formação, não é assim uma regra precisa que tal data você precisa fazer. De acordo com época que você plantou, a reação da planta, você pode direcionar, né? Então, esse caso aqui, por exemplo, uma das coisas que eu tenho que fazer é diminuir a altura e tentar já direcionar os galhos principais produtivos, né? Porque o pessegueiro, ele dá muita manutenção, principalmente questão de ensacamento do fruto, né? Porque ela, igual a goiaba, entra muito bicho, né? Aquele bicho da fruta, né? Mosca da fruta vem e dá aquelas larvas que dá aqueles bichos. Então, uma das coisas que tem que ser feito, se for região que tem esse tipo de praga, tem que ser feito ensacamento. E para ensacar, se estiver numa altura, depende da altura da pessoa, né? Mas se você não alcançar, ele é difícil de fazer. Então, tem que estar no alcance da mão de preferência, ou no máximo, com uma pequena escadinha, um pequeno banco, no máximo. De preferência, consiga fazer no chão, você tem que trabalhar sempre com duas mãos. Aqui, ó, plantei a muda. O enxerto está aqui, né? Solo. Uma coisa, né? Quando eu plantei aqui, a cova foi aberta algo em torno de 50 por 50, né? 50 centímetros quadrados, 50 em profundidade. Quando fui cavando usando a ferramenta, né, a cavadeira, eu separei a terra superficial por um lado, a terra mais profunda por um lado. Quando o solo, aquele tipo de solo, parecido com a terra roxa, por exemplo, que é uniforme, né? Então, solo arginoso por inteiro, né? Então não há necessidade de fazer separação. Mas na maioria das vezes tem uma camada superficial, algo em torno de 15, 20 centímetros, que tem decomposição da matéria orgânica. A terra está mais fértil, né? Então a maioria é assim. Então o que acontece? A gente separa de um lado e outro. Nessa parte que ficou a terra mais superficial, né? A terra mais fértil, digamos assim, ainda a gente coloca, né? Esterco de galinha, um pouco de adubação, mas principalmente esterco de galinha, e faz a incorporação. E na hora que a gente coloca a muda, não pode esquecer de deixar o enxerto para fora, né? E que depois tem que imaginar que ela cresce um pouquinho, mas as decomposições, vai caindo outras coisas, às vezes aumenta essa altura do solo também, né? Mas aí é manejo de cada um. Então nessa parte preparada, a gente coloca a muda e coloca com essa terra. Se faltar para completar, a gente usa o mais profundo. Então, resumindo, a gente inverte a camada. Fica mais fácil para a raiz absorver, pega a terra mais nutriente. Então, inverte a camada da terra quando a gente for plantar. A partir do enxerto, tem algo em torno de 40, 45 centímetros. Aqui ainda preciso acertar, que eu cortei ela com uma serrote. Depois eu preciso acertar para ela deixar mais aqui um vinco, né? 45 graus, para escorrer água. Então, isso aqui precisa acertar. Assim que eu mostrar aqui, eu vou acertar com uma tesoura de poda, que eu cortei com serrote. 40, 45, 50 centímetros de altura. Vou mostrar no galho que eu cortei, né? Tá aqui.
Pode ver que depois de plantado, alguns galhos secaram. Essas que ficaram verdes começaram a soltar uns brotinhos, significa que começou a desenvolver o sistema radicular. A planta começou a captar nutrientes já no solo, plantado novo, né? Saiu do saquinho, digamos assim. Quando faz uma poda radical, a planta tem que estar fortalecida. Você não pode fazer numa planta recém-plantada que ainda não desenvolveu, você pode matar ela. Então, ela tem que começar a soltar broto para mostrar que ela está começando a respirar. Nesse caso, eu antecipei um pouquinho por causa disso. Aqui, ó. Justamente na distância que eu quero aqui, ela já começou a soltar brotação embaixo. Então, eu cortando aqui, vai estimular, né? Bloqueia a seiva, vai estimular mais brotação. Então, aqui como é que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar com 4, mais ou menos, de acordo com cada pessoa, a disponibilidade de espaço, eu vou deixar 4 galhos principais. 1, 2, 3, 4. São os galhos direcionais. Dali saem os galhos menores, que vão ser galho produtivo, que eu vou fazer a poda da produção todo ano, né? Então aqui, ó. Pêssego, né? Para quem sabe, não há necessidade de informação, mas para quem não sabe, ela é diferente, por exemplo, um pé de amora, algumas outras frutíferas, que junto com a brotação, né, uma goiaba, ele traz o botão floral. O pêssego é um pouco diferente. Ela solta botão floral no galho antes da dormência, do ano passado, resumindo, né? Às vezes não fecha o ano inteiro, mas seria do ano passado. Então, sempre ela produz no galho do ano anterior. O que acontece? Como eu disse, né? Quero ver se eu colho alguns pêssegos esse ano. O que eu vou fazer? Como está vindo uma brotação vigorosa, esse galho, ainda nesse período de verão, não sei que tanto que ela vai desenvolver, né? Desenvolvido, ela vai pegar um período de dormência aqui em São Paulo, né? Então, entra no período de dormência, quando chega, digamos, final do inverno, começo de primavera, final de inverno, vem a brotação, novas brotações. E nesse galho que entrou em dormência, saiu, é como fosse ano passado, provavelmente vai vir o botão floral. Né? Então, espero que, embora que esteja dentro do mesmo ano, aconteça esse raciocínio. Um pessegueiro, esses galhos, quando crescer, eu vou escolher 4 galhos para vai ser o direcional, daí saem novas brotações, né? Mas, de qualquer forma, mesmo esse que eu quero ser o direcional, né? Os galhos têm a tendência a subir verticalmente para cima, nesse ângulo aqui de 45 graus, por exemplo, né? Então, o que tem que ser feito aqui? Eu estou mostrando com uma mão, só vou mostrar esse galho cortado, tem que amarrar. Isso tem que direcionar aqui assim para baixo, para ter esse ângulo de 90 graus, ou pouquinho mais acentuado, né? Mas assim, ele tem que estar inclinado. Para isso, tem que utilizar, tem que amarrar, tem que forçar. Tem que colocar apoio no solo, né? E amarrar com qualquer coisa que possa envergar e deixar dessa forma durante 4, 5, 6 meses, que ela pega esse formato. Aí quando ele endurece aqui bem na curvatura, ele não volta mais na posição. Pode sair broto para cima que você vai cortar, mas esse aqui vai estar direcionado. Então, assim que faz o direcionamento. Mais uma coisa importante, né? Então, na verdade, assim, em quase todas as frutíferas são assim, né? Agora, para mim, tentar colher alguma coisa até o final do ano, né? Depois do inverno, nosso inverno, vem a brotação, talvez a floração. É importante que mais ou menos 30, 40, 60 dias, 60 acho que é muito, mas na casa de 30, 45 antes, ter uma boa adubação e fornecimento de água. Que essa parte, esse galho que vai desenvolver, depois que entra na dormência, cai as folhas, que vai vir a brotação. Ele tem que estar muito bem nutrido, né? Bem hidratado com água, com nutrição, porque ela tem que ter essa força para poder soltar o botão floral. Se tiver seco e com pouca adubação, ela não vai ter essa força. Então, antes de começar a soltar o botão floral ou a brotação depois do inverno da dormência, você já tem que entrar 30, 40, 45 dias antes com uma boa adubação e manter boa irrigação, mesmo não tendo folha, para quando chegar a época ele sair com força total. Outra coisa, né? Quem for plantar em vaso, por exemplo, não há necessidade de fazer esse direcional. O vaso normalmente você está num espaço pequeno, então esse galho lateral direcional, para a área mais aberta, ele fica difícil de trabalhar, né? A não ser que ele se puxa no meio do quintal e tente fazer isso. Mas para vaso é mais fácil fazer assim, manter, por exemplo, o pé aqui em pé, né? Aqui. Escolhe a altura que você quer, essa altura aproximadamente está aqui com 1,60 m aproximadamente, o toco aqui onde está cortado, é o suficiente, né? Então esses galhos aqui, vai sair mais brotação aqui embaixo, intercalado, deixa
um para lá, um para cá, um para cá, de acordo com a disponibilidade do sol, espaço seu, e vai deixando, né, galhos curtos, aqui ó, galhos curtos. Então, era logo na sequência, quando começa a brotação, ele vai mostrar a gema aqui, ó, né, na verdade já tem, né, aqui 1, 2, tal, tal. Corta mais ou menos aqui, ó, nessa distância, se o galho estiver desenvolvido, pode deixar 2 gemas, 3 gemas, vai sair a nova brotação. Então, deixa ele vertical e mantém galhos curtos, direcionados. Então, no vaso trabalha assim. De qualquer forma, quando chegar lá em cima, você tem que podar para limitar a altura para não crescendo, né? E aqui você vai trocando os galhos conforme necessidade. Então, esses galhos lateral que fica, já é o direcional. Você vai trabalhar com galhos pequenos que vai brotar aqui em outros anos para ser o galho produtivo. Então, no caso do vaso, pode manter ele vertical, trabalha com os galhos laterais curtos, também vertical. Não há necessidade. Agora, quando é no solo, você quer fazer um manejo maior, como fosse produtivo ou produtivo, né? Tem que ser dessa forma. Aqui, mesmo cortando nessa altura, saindo aqui, embora que esteja podado, com o tempo ele vai crescendo aqui. O cavalo cresce um pouquinho, essa parte também cresce, ele vai ganhando altura. Por isso tem que começar embaixo, para ter esse direcionamento, para facilitar futuramente, né? Então, isso daqui 5, 10 anos, a história muda, que ele também cresce aqui. Espero que eu tenha passado as principais informações da poda do direcionamento, da formação, né? Tanto para o solo, tanto para o vaso. Procurei não ficar muito comprido, mas são as informações principais do plantio e as primeiras podas, né? Mas para fazer isso, tem que ter uma certa noção ou ver instruções, né? E compreender corretamente e executar. Mas não é difícil não, fazendo por etapa ele é fácil.